Olá, pessoal. Sou o Dr. Rodrigo Lima, urologista, especialista em cirurgia robótica, e hoje eu vou falar de um dos temas que é um dos meus assuntos favoritos no consultório com os pacientes, que é a hiperplasia prostática benigna, o crescimento benigno da próstata. É uma doença muito prevalente, metade dos homens após os 50 anos de idade vão apresentar crescimento benigno prostático. Essa é uma doença que está relacionada com o envelhecimento. Quanto mais velhos nós ficamos, mais a nossa próstata tende a aumentar de volume por conta do estímulo da testosterona que é produzido pelo testículo. Então, é uma doença que vai fatalmente acometer todos os pacientes com envelhecimento. E esse crescimento benigno da próstata, ele pode gerar sintomas que nós chamamos de esvaziamento, que são sintomas gerados pela compressão do volume prostático no canal urinário, no canal da uretra. Então, pacientes que têm jato mais fraco da urina, que fazem força para urinar. E esse crescimento benigno também pode gerar uma repercussão importante na bexiga, que são o que nós chamamos de os sintomas de armazenamento. Então, são aqueles pacientes que têm um ritmo urinário aumentado durante o dia, durante a noite, que estão evoluindo com urgência para urinar, em casos mais avançados até incontinência de urina, eventualmente pacientes que têm sensação de que não esvaziam adequadamente a bexiga. Então, o crescimento benigno ele causa esses dois tipos de problemas que nós podemos tratar de diversas maneiras. Então, de uma maneira geral, a depender de cada caso, a gente pensa primeiro em medicamentos. Existem terapias medicamentosas que relaxam a saída da bexiga e vão facilitar o paciente a urinar, vão melhorar a força do jato, melhorar eventualmente o que nós chamamos de estrangúria, que é aquela sensação do paciente precisar apertar para começar a micção, né, para começar ali o primeiro jato. E existem medicamentos também que atuam tentando melhorar esses sintomas causados na bexiga. Então, remédios que buscam melhorar a urgência urinária, que buscam aumentar a frequência da urina, né, o ritmo urinário ficar mais espaçado, que faça o paciente acordar menos à noite. E existem os medicamentos que atuam reduzindo o volume da próstata. Então, há uma gama ampla de remédios que nós usamos na HPB e cada caso deve ser avaliado individualmente. Existem muitos casos que não são candidatos à terapia medicamentosa, pacientes que eventualmente já têm complicações da hiperplasia prostática e que vão precisar ser submetidos à cirurgia para esse crescimento. Ou até mesmo os pacientes que tentaram inicialmente um tratamento medicamentoso e não tiveram uma boa resposta. Então, esses pacientes ou pacientes que estão evoluindo com complicações da hiperplasia prostática benigna, como formação de cálculos dentro da bexiga, eventualmente sangramentos na próstata causados pelo crescimento benigno excessivo, pacientes com infecções de repetição na urina ou na próstata também são casos que devemos considerar tratamento cirúrgico. Atualmente, nós temos tido muito cuidado com o que chamamos de sinais de descompensação da bexiga. Então, dados aí que me levam a pensar numa bexiga de esforço. O paciente faz uma ultrassonografia, uma ressonância, e esse exame evidencia uma bexiga com a musculatura espessada, ou a presença de divertículos ou de cálculos dentro da bexiga. Então, são casos que nós também cogitamos cirurgia para o crescimento benigno. Essas cirurgias, eventualmente, elas geram muita dúvida para o paciente, né? Toda vez que falamos em cirurgia prostática, existe um receio muito grande de complicações em relação à continência da urina e à função sexual. Eu sempre reforço com os pacientes que esses procedimentos, eles são para tratarem o crescimento benigno, né? Então, imaginemos a próstata como uma fruta que você tem um caroço central e uma polpa. Então, nós vamos, as cirurgias para crescimento benigno são para retirar aquele caroço que está aumentado. A polpa da fruta, né, a casca da próstata, que é por onde passam os nervos que estão mais relacionados à continência e à ereção, eles ficam preservados nesse tipo de procedimento para tratamento do crescimento benigno. Então, as taxas de complicações em relação à continência e à ereção
são taxas baixas, né? Diferente de pacientes que têm que operar por câncer de próstata, por exemplo. E dentre as técnicas cirúrgicas, o que nós temos mais enfoque nos últimos anos é a enucleação endoscópica da próstata a laser, uma cirurgia conhecida como ROLEP ou ROLEP. Então, é um procedimento endoscópico pelo canal da uretra, em que não são realizados cortes, nós entramos com o aparelho pelo canal e utilizamos um laser de alta potência para poder retirar esse tecido crescido benigno da próstata. A grande vantagem do uso desse laser de alta potência é que você consegue retirar praticamente todo o tecido prostático aumentado, então os resultados em relação a novo crescimento de próstata a longo prazo são excelentes, você tem taxas muito baixas, em torno de 1% ou menos, então são resultados iguais a se fazer a cirurgia antigamente por corte na barriga. E aí isso tinha várias desvantagens, né? Os pacientes com corte, incisões maiores, mais dor no pós-operatório, eventualmente mais necessidade de analgésico, mais tempo internado, um uso de sonda por um período maior, aí 7, 10, 14 dias, a depender de cada caso. E com ROLEP, com a enucleação endoscópica da próstata laser, a cirurgia é feita pela uretra, em mais de 90% dos casos o paciente recebe alta no dia seguinte, já sem a sonda. É uma cirurgia que tende a ter um sangramento menor do que as outras técnicas cirúrgicas de vaporização da próstata ou de ressecção da próstata, popularmente chamada raspagem da próstata, RTU. E você tem um resultado cirúrgico muito bom, com uma retirada importante do adenoma, né, do crescimento benigno prostático, e resolução a longo prazo muito maior com essas técnicas de enucleação endoscópica da próstata laser. Então, nos guidelines, né, que nos orientam na urologia, os guidelines europeu, americano, a enucleação endoscópica da próstata é a primeira opção para tratamento de próstatas crescidas acima de 80 gramas, mas ele pode ser usado para qualquer volume da próstata, porque você consegue retirar todo o crescimento benigno, diminuindo e muito a chance do paciente necessitar de um novo tratamento no futuro. Então, essa é sempre uma opção que nós consideramos ali na primeira prateleira, quando temos que discutir com o paciente sobre alguma técnica cirúrgica para o crescimento benigno. Então, caso tenham dúvidas, questionamentos, nós estamos sempre aqui à disposição.